Eu queria saber se vocês acham que o Surovikin vai fazer essa ofensiva ainda no inverno, se ele pode aguardar a ofensiva, ou se toda essa mobilização é uma ruse, né? Que os russos vão continuar destruindo a infraestrutura ucraniana e aguardando aí algum tipo de tratado de paz. Então, eu vou passar para o professor Ricardo Cabral. Está com o senhor, professor. Olha, historicamente, os russos fazem ofensivas de inverno. Isso é histórico. O terreno, né, favorece, né, você tem a mata ciliar, você tem agora os rios, em determinados pontos, eles congelam, permitem as tropas passarem muito rapidamente pelos rios. Né, o problema, como eu falei, são as pontes, né, são pontes. Né, o problema é como você consegue passar muito rápido. Eles têm blindados especiais. Você pode observar as lagartas dos blindados russos, normalmente são mais largas, né, justamente para se adaptar à Rasputsia, né, e principalmente o combate no inverno. É igual também, você tem os vários fluidos que se usam dentro dos motores, né, para não congelar e etc. Isso é bem típico do exército russo, né, como também a tecnologia para sobreviver no inverno. Um colega até falou, os russos têm até aquecimento. Eu falei, mesmo? O blindado russo tem um negócio chamado vodka, né, aquece bastante. Eu falei tá, entendi. Mas isso é brincadeira. Na verdade, os blindados russos têm um certo tipo de aquecimento, sim. Isso é mais alguma coisa de Segunda Guerra Mundial. Eu acredito que a possibilidade de ocorrer uma ofensiva pontual, bem pontual, Bakhmut, Zaporizhia, a usina, né, você consolidar essas posições, conquistar, eu acho que é muito grande, mas vejo como coisas pontuais. Né? Não será, até por causa da característica do atual comandante do Teatro de Operações russos, ofensivas pontuais. Pelo lado da Ucrânia, eu acredito que existe a possibilidade muito grande deles fazerem concentrações, principalmente na região de Donbas, para cortar o eixo de suprimento. Isso seria o que eu faria. Tá? Você corta o eixo de suprimento, tem uma estrada de ferro que é importantíssima, tem uma estrada de rodagem. Se você for ali, né, comandante, com certeza lá na IGN viu isso, né? Ou então, quando passou nos cursos que os fuzileiros fazem no Exército, sabe que cortar as linhas de comunicação, eixo de suprimento, é tudo de bom. Você cortar o eixo de suprimento, você coloca o inimigo, vai obrigar os russos a recuar. Se você cortar as linhas de comunicação, você obriga o recuo. Né? Então, existe, para mim, a possibilidade, né, de ambos os lados se empenharem em ofensivas pontuais. Alguma coisa bem pontual. Né? Porque é típico também da guerra de inverno. Você não faz uma ofensiva em larga escala, em larga frente. Você faz uma ofensiva concentrada. Não, o professor Ricardo foi preciso. Absolutamente pertinente cada comentário que ele fez. Realmente precisamos destacar aqui os objetivos. E o que acontece? Tudo vai depender do aspecto de oportunidade e de consciência situacional. As formações de combate ucranianas continuarão tentando verificar vulnerabilidades das forças das linhas de defesa russa na área de Kremina e na área de Svatovo. Porque justamente o que o professor Ricardo ali falou, o controle operacional da estrada de Kremina a Kupiansk prejudica significativamente a logística russa. Eu diria que é a última logística no eixo norte para poder abastecer Donbass. Se ali cortar, vai gerar um problema muito sério para as forças russas, mas muito sério mesmo. Agora, o Surovikin, ele deixa claro, isso muito nítido, e o próprio Putin, a tomada total de Donbass.
Isso está prenunciado, e as forças ucranianas estão jogando suas reservas ali. Mas será mesmo que haverá uma forte ofensiva pontual, que seja, para tomar Donbass, ou não tentar recuperar a iniciativa em algum outro eixo, como o próprio Kharkiv, e recuperar Izium e Kupiansk, que, repito, foram perdas muito dolorosas para as forças russas, muito dolorosas, e que tem assim, um aspecto tático operacional altamente relevante. Então, assim, é algo a se observar. Agora, é importante também analisar que as forças russas, elas, no caso, precisarão manter um incremento dessa consciência situacional através do seu sistema IC-4, que ainda são inferiores aos da OTAN, isso é inegável, eles mesmos reconhecem, mas que precisam se manter, pelo menos, como, né, foi escrito aí, dentro de uma curva de aprendizagem. Porque a coordenação de drones com as formações de combate veio para ficar. E, no caso, houve uma ampliação significativa das forças russas em relação a isso. Agora, será que também as forças ucranianas terão condições materiais? Humanas têm, né? Porque são 700 mil homens e já está na 8ª mobilização. Por mais que só no mês de novembro foram 18 mil, estimados 12 a 18 mil ucranianos mortos. 12 a 18 mil ucranianos mortos. Então, essas reservas são muito empregadas, e até porque tem muitos mercenários. Agora, eu acredito em ofensivas pontuais também, mas a Ucrânia também tentará sediar as forças russas em determinados eixos em que haja poucas linhas defensivas. Por exemplo, a Ucrânia tentou assediar as forças russas em Belogorovka, próximo à refinaria de Lysychansk. Se há avanço sobre a refinaria de Lysychansk, é uma cabeça de ponte para assediar Severodonetsk. Isso iria destruir muito a moral da Rússia em Donbass. Então é algo realmente difícil de prever. Difícil de prognosticar. Mas eu gostaria aqui de deixar os indícios dessa ofensiva, para os senhores, né, que são comandantes, fazer essa reflexão. A Rússia está entregando e mobilizando os T-90M, a versão mais moderna do seu blindado, do seu MBT, do seu carro, né, do seu blindado principal, do seu tanque principal. O T-90M Provi. Não é nem mais o T-72B3. Repito, é o T-90M. E não são poucos. Não são poucos. São centenas. A Rússia está aplicando o Tornado S, uma versão modernizada do Tornado de 220 milímetros, com alcance maior que o HIMARS e com utilização do Krasnopol, que é uma munição equivalente do Excalibur. A Rússia está mobilizando também cada vez mais o Sukhoi 35S para garantir não apenas aquela superioridade pontual de área, de determinados eixos, mas a supremacia, que nós temos visto diariamente derrubadas de aeronaves ucranianas. Os ataques de mísseis de cruzeiro de longa distância estão ocorrendo numa escala semanal sobre a infraestrutura energética ucraniana. Então, isso dá indícios do tipo de ofensiva que a Rússia vai apostar no inverno. Porque empregar um T-90M, empregar o Sukhoi 30 SM-2, o Sukhoi 35S, o Tornado S, esses equipamentos de maior estado de arte, diferentemente de antes. Vocês lembram que estavam colocando até em algumas linhas defensivas de guerra o T-72M, né, que é um quebra-galho até para as forças separatistas e para as defesas em camadas de segunda linha, segundo nível. Utilizar o T-90M e esses outros equipamentos é um indício de que vem uma ofensiva para valer, ainda que no eixo pontual. Fica essa reflexão até para os senhores. Empregar esse estado de arte à toa não seria à toa, né?